Sejam bem-vindos. Meu nome é Ana Carolina, eu sou professora de Direito Individual do Trabalho 2 e nós teremos aí 8 encontros intensos com muito conteúdo para que a gente possa discutir alguns tópicos relevantes sobre o direito individual do trabalho. A nossa aula de hoje versa sobre as alterações do contrato de trabalho e nós vamos perceber o que a CLT trata do assunto, quais são as remissões que podem ser feitas no tocante a súmulas, princípios e quais são os tópicos que poderiam ser desenvolvidos depois por nós em alguns debates nesse fórum. Eu queria agradecer também a oportunidade e aproveitar esse momento para dizer que é um orgulho continuar aqui com a pós do TRT, que foi um projeto que começou presencialmente e agora é transmitido nessa parceria com o Pitágoras, e eu espero que vocês possam aproveitar bastante os nossos encontros. Para falar sobre essas alterações do contrato, a gente começa com o artigo 468, que traz para a gente a nossa regra geral. O artigo 468 traz para a gente a chamada regra geral da inalterabilidade contratual lesiva. Então, vamos lá. Que nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento e, ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, em prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente dessa garantia. O artigo 468 da CLT consagra, através da literalidade do dispositivo, um princípio que o direito do trabalho conhece como o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Esse princípio foi inspirado no princípio do direito civil, conhecido como pacta sunt servanda. E por que, apesar de inspirado em um princípio do direito civil, nós consideramos que ele é um princípio exclusivo do direito do trabalho? No direito civil, considerando que a gente tem essa igualdade ou essa identidade entre os contratantes, em que eu não tenho um hipossuficiente ou uma parte mais fraca do que a outra, o que comanda as alterações do contrato seria a regra da imutabilidade geral. Como regra, não se altera o contrato nem em proveito de um, nem em proveito de outro contratante. No direito do trabalho, ao contrário, já que eu tenho uma figura que é francamente hipossuficiente, que é o empregado, as alterações vedadas seriam apenas aquelas que importariam em alguma espécie de prejuízo para o empregado. Por esse motivo, diz o nosso artigo, que traduz a regra geral, que eu só posso alterar as condições desse contrato, em primeiro lugar, se houver anuência do empregado, e, portanto, a regra é a alteração bilateral, empregado e empregador. E, ainda que eu tenha essa anuência do empregado, o artigo me diz que essa alteração não pode acarretar em prejuízo, seja ele direto ou indireto para o empregado. Acreditam alguns autores que o motivo principal dessa norma seria o fato de que a coação que poderia ser exercida sobre o empregado poderia ser, então, um fator determinante para que ele acabasse aceitando essa alteração, ainda que essa alteração fosse feita em prejuízo. Portanto, regra, altero por mútuo consentimento e desde que não haja prejuízo para o empregado. Acontece que, apesar dessa regra, nós temos um número enorme de exceções e eu procurei destacar algumas para os senhores, que a gente vai ver a partir de agora. A primeira grande exceção, os senhores vão encontrar aí no parágrafo único do próprio artigo 468, que é a chamada reversão. Uma alteração unilateral e que, portanto, independe da anuência do empregado. Na forma do artigo 62 da CLT, eu considero o empregado como alguém que exerce um cargo de confiança quando ele, simultaneamente, detiver poder de gestão e receber também do seu empregador uma gratificação pelo exercício da função, a qual será no mínimo de 40%. Via de regra, ele exerce esse cargo de confiança e, enquanto exercê-lo, receberá também a gratificação de 40%. Ocorre que o parágrafo único do artigo 468 vai me dizer o quê? Que é lícito ao empregador reverter o empregado ao cargo efetivo, portanto, retirá-lo da função de confiança, situação em que o ato independe da anuência do empregado e, portanto, eu tenho uma exceção à regra, já que a alteração é unilateral. E, ao mesmo tempo, o empregado, como regra, perde o direito a essa gratificação de função. A súmula 372 do TST, como forma de proteger o equilíbrio econômico desse contrato de trabalho, impõe para a gente uma exceção.
ele diz que se o empregado exercer o cargo de confiança por 10 ou mais anos e for revertido pelo seu empregador sem justo motivo, ele mantém o direito à gratificação. Portanto, a reversão em si é lícita e unilateral. Porém, a gratificação, que apesar de regra ser a de supressão, pode ser mantida na forma da súmula 372 se ele exercer essa função a partir de 10 anos, portanto. Além dessa exceção, eu coloquei para os senhores aí mais duas que a gente pode perceber através de algumas outras regras especiais do direito do trabalho. A primeira delas é uma alteração que está bem recente ou bem na moda na nossa doutrina. Boa para estudar e talvez um pouco difícil para ser implementada pelos empregadores em razão da questão do ônus da prova. A primeira alteração, possibilitada então pelo direito do trabalho ainda a título de exceção, é aquela que decorre do chamado interesse extracontratual do empregado. O que seria o interesse extracontratual do empregado? Seria aquela situação que é alheia ou estranha ao contrato, portanto, da própria vida particular desse empregado, e que vai acarretar em alguma alteração que seria considerada lesiva e, portanto, em princípio, vedada pelo direito do trabalho. Imaginem, os senhores, que o empregado labora por 8 horas diárias, 44 horas semanais, e que ele seja aprovado em um curso, uma faculdade, um curso superior, no turno da manhã, e que, em razão desse fato, ele precise reduzir a sua jornada de trabalho e o correspondente pagamento de salário, já que o empregador não toparia, por assim dizer, uma alteração em que ele reduzisse a jornada e mantivesse o pagamento do salário. Se houver prova de que o interesse dessa alteração é exclusivamente do empregado e, portanto, esse interesse extracontratual, apesar do artigo 468 dizer que eu não posso ter prejuízo para o empregado, diz o direito do trabalho que o prejuízo será possível ou autorizado desde que, no futuro, o empregador tenha condições de provar que esse pedido ou esse desejo efetivamente partiu do empregado. Por óbvio, não basta que o empregador guarde uma declaração, um pedido por escrito, já que a gente tem outros princípios no direito do trabalho, como o princípio da primazia da realidade, o próprio princípio da proteção, que impediriam o reconhecimento de um documento puro. Ideal seria que o empregador tivesse, portanto, nesse caso do curso, um contrato de matrícula com a instituição, o pagamento das mensalidades ou coisas do gênero. O importante para nós, portanto, em termos de conteúdo, é que, apesar de não se poder alterar o contrato em prejuízo do empregado, nós admitiremos que essa alteração aconteça em razão do interesse extracontratual do empregado.